Se você tem atraído muito curioso e poucos compradores, esse vídeo de hoje é para você. Eu sei que tem muitas pessoas aí que falam comigo, Carol, eu passo o dia fazendo o orçamento e passando preço para o cliente, mas eu não estou conseguindo bater a minha meta. Carol, eu sou um advogado, faço um tanto de reunião, dou informações quase que gratuitas para o meu cliente, ele vai lá e fecha com o amigo, o primo que faz mais barato. Eu sou um corretor imobiliário, passo o final de semana todo apresentando imóveis e não consigo converter nenhuma venda. Então, eu sei que você fica pensando assim, será que o problema está comigo, o problema está com o cliente? Onde está esse problema? E aqui nós vamos alinhar expectativas. Lembra que eu sempre falo com você que venda é resistência? Que em venda a gente escuta muito mais não do que sim, e que a pessoa que mais tem sucesso em vendas é aquela que tem inteligência emocional para lidar com os nãos. Mas o problema, o que é? O problema é que quando as suas estratégias de negócio, elas ficam girando só em torno dos curiosos. Ter curiosos é normal, vai aparecer e vai acontecer isso em qualquer mercado. Mas, entretanto, se é só desse jeito, tem alguma coisa errada, principalmente em quesito de posicionamento, que nós vamos falar aqui hoje. Outro ponto que é muito importante você saber, que o curioso, ele é muito parecido com o comprador, tá? Logo de cara não dá para você saber se ele é comprador ou se ele é curioso. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que eu oferto para você um curso de culinária italiana. Você acha isso interessante? Tá, bacana esse curso e tudo mais. Agora, se você tem um jantar para preparar amanhã, que é você que tem que preparar esse jantar para 10 pessoas e é um jantar de comida italiana. Esse produto que eu te oferto, ele já deixa de ser só interessante e ele passa a ser o quê? Necessário para você. Então antes você podia ser uma pessoa que tem curiosidade, agora não, agora você tem curiosidade e você tem necessidade do produto. E gente, quando nós não estamos vendendo, nós estamos comprando. E a verdade é que não são todos os produtos que a gente olha que a gente pensa em comprar agora. Você olha, vamos supor, um sofá que você achou lindo, maravilhoso dentro de uma loja. Só que você pensa assim, gostei desse sofá, mas agora não é o momento de comprar o sofá. Ou seja, gostei do atendimento, gostei do vendedor, achei o preço justo, achei esse sofá interessante, mas é algo que eu quero daqui a um tempo. E qual é o nosso papel que trabalha com vendas para lidar com esse tipo de cliente? E tendo um relacionamento. E esse relacionamento não são com todos, é com aqueles que demonstraram um pouco mais de interesse. Você faz um agendamento com esse cliente fulano, perfeito, eu entro em contato com você então daqui 2 semanas, pode ser? Ou eu entro em contato com você daqui 1 mês, seja alinhando essas expectativas com o seu cliente, porque se você não agenda, se você não tem contato nenhum com eles, a verdade é que a gente fica só esperando sofrer uma venda, fica só esperando dar sorte em vendas e não pode ser assim. A gente tem que ter um controle sobre isso. Eu contei até no meu Instagram essa semana, gente, eu fechei um contrato que eu tive um lucro de 62 mil reais. Eu estava conversando com esse cliente há 5 meses. Se eu tivesse desistido, isso foi em setembro, né, do ano passado, se eu tivesse desistido a primeira vez que ele falou que ia pensar, que tinha que conversar com o sócio, que o sócio estava viajando, que ainda não tinha dado para fazer a reunião e tudo mais, eu teria perdido isso e esse valor estaria no bolso de outra pessoa agora. Então é necessário ter paciência também com alguns curiosos, principalmente os curiosos que demonstram mais interesse. E aí você tem que saber filtrar tudo isso. Agora, como você faz para ir eliminando um pouco dessas pessoas e se posicionando cada vez melhor, tá bom? Vou trazer para você aqui 4 estratégias, já pega o seu papel e a sua caneta para anotar. A primeira estratégia é você ter um preço para o público errado. O seu preço é errado para aquele tipo de público que você quer atingir. Vamos imaginar o corretor imobiliário que ele sempre está postando nas redes sociais dele que ele vende programa da Minha Casa Minha Vida, que ele passa dicas de financiamento e tudo mais. E quando pensa que não, esse cara quer vender imóveis de alto padrão. Ele quer vender imóveis acima de 2 milhões de reais. Você consegue entender que esse preço do imóvel para o público que ele conversa não está certo? Gente, e isso daqui não quer dizer que esse cliente, o cliente que não tem condições agora, então ele não... Não, um dia ele pode ter condições e um dia ele pode comprar de você. Mas é necessário você alinhar o tipo de comunicação para o seu público, entendeu? Porque existe um efeito, né, na neurociência que se chama ancoragem.
O consumidor, ele guarda primeiro aquele preço que ele viu primeiro. É isso que fica na mente dele. Então, se você está falando sobre imóveis, eu estou dando exemplo aqui, gente, de imóveis, mas isso é para qualquer produto ou serviço, tá? Então, se você fica só falando sobre as coisas mais baratas e quando pensa que não, você quer vender um produto de um ticket maior, você terá muito mais dificuldade e muito mais resistência. É por isso que tem muita gente que vende fiado, por exemplo, e me fala, Carol, como que eu faço para sair do fiado e tudo mais? O seu cliente já ancorou que você tem essa forma de pagamento na mente dele. E aí ele se torna aquela pessoa que paga mais caro em outro lugar à vista, mas para você ele não paga, porque o que ele ancorou na mente dele é que você vende fiado, que não precisa pagar você à vista. E isso é muito difícil de mudar depois de um tempo. Então avalie agora se o preço do que você vende está alinhado com a comunicação que você tem para o público que você vende. E, gente, não tem público errado. Tem negócios que faturam e tem um lucro absurdo vendendo para o público A, o outro para o B, o outro para o C, o outro para o D, seja para qual for. Você tem que só saber assim, será que está alinhado com aquilo que o meu cliente busca? Será que o meu preço está alinhado com aquilo? E preço é muito subjetivo. Nem sempre tudo que você compra é porque você tem dinheiro. Quem já financiou uma casa aí sabe disso. Você tem a sua casa porque você tinha dinheiro? Não, talvez não, você foi lá e financiou. Talvez o seu automóvel você não comprou porque você tinha dinheiro, mas você deu um jeito de comprar aquele automóvel ali. O celular que você tem, você talvez dividiu em tantas parcelas. Não é que você tem que ter, o seu cliente tem que ter o dinheiro para comprar, mas ele tem que ver o seu produto como possível para a necessidade dele. Ele tem possibilidade de pagar aquilo que você está cobrando, tá bom? Agora vamos para o segundo erro, que na verdade é a causa, né? A causa número 2 é a oferta sem clareza de resultado. Uma das coisas que mais atrapalham as pessoas a vender é elas não terem clareza da oferta que elas fazem. O consumidor, quando ele está confuso de alguma coisa, gente, ele não compra. Inclusive, tem uma pesquisa que ela é muito interessante, que ela mostrou que uma comunicação personalizada, ela pode justificar até 23% a mais no preço sem a resistência do consumidor. Ou seja, se o cliente entende que aquilo é exatamente para ele, a sua chance de vender, ela aumenta em até 23%. E o que significa isso na prática? Se você trabalha com venda de imóvel alto padrão, então coloca isso nas suas redes sociais. Porque redes sociais hoje, gente, é o nosso cartão de visita. O cliente tem que entrar e saber exatamente o que você faz. Se você é um advogado trabalhista, tá, mas o advogado trabalhista ele pode defender e ser mais especialista no quesito empresarial ou no cliente final. O que exatamente você faz? Tem que ser muito claro, tem que ser muito explícito. O cliente tem que entender, olha, ele é o especialista para me ajudar com isso que eu faço. Quando a gente é generalista demais, o cliente fica confuso. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Se você quebra o seu dedo do pé, você prefere consultar com um clínico geral ou você prefere consultar com um ortopedista? É bem provável que você pague até mais caro por um ortopedista, porque você entende que ele é o especialista daquela área. Então, e você? Você é o especialista, o que você faz de melhor dentro do seu mercado? E, gente, isso daqui é muito sério. Vou dar um exemplo de um nutricionista. Tem um nutricionista que é especializado para ganho de massa magra, por exemplo, e o outro é especializado em emagrecimento. O outro é especializado em pessoas que têm problemas do intestino e por aí vai. Quanto mais especialista você for, mais as pessoas vão pagar para você e vão pagar sem reclamar. Isso daqui, inclusive, foi um erro que eu cometi por muito tempo, tá? Eu, quando vim para as redes sociais, eu falava de uma forma generalista. Então, às vezes, eu estava ali falando, inclusive eu falava muito para pessoas que começavam a trabalhar com vendas. Se você nunca trabalhou com vendas, eu vou te ensinar e tudo mais. O cara que começou a trabalhar com vendas, ele não quer aprender sobre vendas, não. Talvez ele começou a trabalhar com vendas é porque ele nem tinha outra opção. Ele nem entende que ele tem que dominar vendas, que existem técnicas de vendas. E depois eu fui entendendo que a minha comunicação ela estava errada para o público que eu gostaria de alcançar. E isso daí faz com que a gente dá muito murro em ponta de faca. A gente sofre muito para vender desse jeito, tá? Agora, a causa número 3 de você atrair muitos curiosos e não compradores é você viver na promoção. Essa daqui é a que eu te avisei.
Gente, promoção é um negócio muito sério. Promoção, tem gente que faz de forma aleatória. Ah, eu não tô vendendo muito, vou fazer uma promoção. Ah, eu tenho que acabar com essas peças aqui, eu vou fazer uma liquidação. E isso daí é dar um tiro no pé. Promoção, anota aí, tem que ter data para começar e tem que ter data para acabar. Se você é o tipo de pessoa que só vive na promoção, você está educando o seu cliente a te pedir mais desconto ainda. Eu gosto muito de uma frase que mostra o seguinte: o consumidor, nem sempre que ele pede desconto é porque ele achou caro, é porque às vezes ele sente que está negociando com uma pessoa fraca, que tudo para outra pessoa é dar desconto, é bônus, vou te dar fazer um precinho, vou dividir de mais vezes. Se você só tem esse tipo de comunicação, se você está o tempo todo na promoção, você acha mesmo que o cliente valoriza assim você para te procurar para saber que você é a pessoa ideal para resolver o problema ou o sonho dele? Olha, é bem provável que não. Então, tenha definido no seu calendário, até mesmo anual ou então semestral, quais serão as datas específicas que você fará algum tipo de liquidação ou promoção. Sabe por quê? Se você faz uma promoção agora esse mês, no outro tem outra, no outro tem outra, por que o seu cliente vai escolher você para pagar o preço cheio? Ele pensa assim: vou esperar, porque eu sei que essa pessoa em uma hora vai fazer uma promoção e eu vou conseguir levar uma vantagem financeira em cima dela. O seu posicionamento acaba se tornando muito errado dentro do seu negócio. Então, cuidado com promoção, cuidado com a maneira que você comunica. Isso é muito sério, tá? Se você fica só com precinho. Esses dias mesmo, mandei mensagem para uma clínica de estética. E aí eu perguntando sobre uma limpeza e tudo mais. E a pessoa, aproveita que agora a gente está na promoção. Beleza. Nessa época eu não fechei porque não tinha horário. Quando eu perguntei de novo qual que era a disponibilidade, ela estava com a mesma promoção. Isso depois de 2 meses. Ou seja, a promoção sempre nunca acaba, e quando você tem uma estratégia comercial de datas esporádicas de promoção, quando você posta, por exemplo, um gatilho de urgência nas suas redes sociais, último dia da promoção, o seu cliente sabe que você não está mentindo, que você não está usando de um gatilho falso. Gente, no Neurovendas, que é a minha formação completa, né, do zero ao avançado, eu tenho mentoria com os meus alunos, nós temos grupo de networking, gente, hoje nós estamos em 19 países, né, então são mais de 10 mil alunos formados, entendendo sobre o comportamento de consumo, e isso é uma das coisas que eu sempre falo com eles. Toma cuidado com a maneira que você usa o gatilho errado. Vocês sabem que o Neurovendas não fica aberto. E não adianta me mandar mensagem e falar: Carol, eu quero entrar e tudo mais. A pessoa só consegue entrar na data que está aberto as inscrições. Inclusive, se você quiser fazer parte do Neurovendas, eu vou deixar abaixo para você aqui um link do grupo VIP, que é um grupo que quando eu abro vagas eu coloco lá em primeira mão. Mas, entretanto, eu não vou ficar usando gatilhos falsos para vender. Porque o gatilho falso ele pode funcionar de vez em quando, uma vez aqui, outra vez ali. Depois, sabe o que acontece? Você perde a confiança dos seus clientes. Então, quando fizer uma promoção, que ela seja realmente, se ela vai acabar naquela data, ela acaba naquela data. Esses dias mesmo uma empresa entrou em contato comigo falando: Carol, mas você tinha mandado um cachê de palestra pra gente no valor de tanto. Eu falei assim: olha, você olhou no final da proposta que ela era válida só até aquele dia útil do mês? Pois é, já se passaram quase 6 meses depois que eu te mandei aquele orçamento. Então, conforme eu te disse, realmente eu faço um reajuste no preço do cachê da palestra. E realmente, não era mentira isso, entendeu? Então, seja verdadeiro com os seus clientes sempre, tá bom? Agora, a causa número 4 são pessoas que postam conteúdos errados nas redes sociais. Lembra que eu te falei que a rede social hoje é seu cartão de visita? É a mesma coisa, quando você passa em frente a um estabelecimento, uma loja, você julga o preço daquela loja pela maneira que você vê a vitrine daquela loja. Tem gente que pensa: não, aquele lugar ali é muito caro, eu não vou entrar porque talvez seja muito caro. Por quê? Porque aquilo foi tudo pensado para que o consumidor já tenha alguns julgamentos mesmo. E é normal, o consumidor julga o livro pela capa, nós fazemos isso mesmo. Então, a partir de agora, tudo que você for postar nas suas redes sociais, avalia se aquilo está sendo estratégico com o posicionamento que você gostaria. O seu cliente, ele não pode ficar assustando com o preço do que você cobra. Se ele está assustando, tem alguma coisa errada. O objetivo é que você tenha um posicionamento tão certo nas suas redes sociais, inclusive se vocês quiserem depois, eu posso fazer um vídeo específico
específico só sobre isso. Me avisa aqui nos comentários se é relevante para vocês, que aí eu faço um vídeo específico de como vender mais pelas redes sociais, tá? Mas o seu posicionamento ele tem que ser muito bom. Por quê? Você tem a opção de postar, por exemplo, um conteúdo que gera curiosidade. Como que é o conteúdo que gera curiosidade? Vou dar um exemplo aqui. Você sabia que você tem direito a receber em uma causa trabalhista XYZ? Isso é um conteúdo que gera curiosidade, certo? Agora, um conteúdo que gera autoridade é um conteúdo que você ensina, que você faz uma análise, um advogado, por exemplo, pega e faz uma análise de uma causa, dos direitos que aquele cliente dele teve, ele mostrando que ele ganhou aquela causa. Olha para você ver. Você ensina, só de ensinar você aumenta a sua autoridade, você conta um caso real daquilo que você faz, aumenta ainda mais a sua autoridade e mostra que deu tudo certo com o seu cliente. Consegue perceber que se eu, como uma consumidora, vejo você e preciso de um tipo de trabalho desse, eu já chego muito mais pronta para comprar de você, para fechar com você, do que com o outro que produz um conteúdo todo aleatório. Aqueles conteúdos copia e cola, só com coisa do Canva, só coisa, sabe, não gera desejo no seu cliente. Hoje, a melhor maneira de você gerar desejo no seu cliente é postando um conteúdo específico para ele, que pega no desejo dele, que pega na dor dele e que ele pense assim, eu quero mais. É essa pessoa que vai me ajudar. E, gente, hoje isso tem sido de forma geral. Se eu indico para você agora um dentista, a primeira coisa que você faz é entrar nas redes sociais dele e ver qual que é o tipo de trabalho que ele faz. Tem gente que hoje, na hora que recebe a indicação de um médico, faz isso para ver se o santo vai bater, se ela gostou do jeito que o médico é. Então, hoje o mercado ele tá mudando muito, né? Não tem como a gente nadar contra a maré, não é mesmo? Então, vamos usar as redes sociais ao nosso favor. O jeito que você posta, a maneira que você se prepara para gravar um conteúdo. Eu não tô falando que você tem que ter o melhor cenário, para postar só com blazer e tudo mais. É de acordo com o seu público. Qual é a melhor maneira de você se conectar com o seu público? Com a sua comunicação. Você não tem que se tornar outra pessoa. Tem gente que fala, eu quero ser igual fulano, ciclano. Não, as pessoas gostam de você do jeito que você é também. Mas você tem que se comunicar com a pessoa que você vende, tá bom? Coloca tudo isso aqui em prática, depois você volta para me contar os seus resultados, porque você sabe, o conteúdo aqui é para subir a régua de vendas do mercado. Se inscreva no canal, ative as notificações, que assim que eu postar o próximo vídeo, você vai ser um dos primeiros a ver e colocar em prática.